Você sabe quais os mecanismos neurofisiológicos da dor? O objetivo dessa aula é trazer para você o que há de mais atual em relação à dor. A classificação dos 3 mecanismos neurofisiológicos propostos pela IASP, Instituto Internacional de Estudos em Dor. Eu sou Léo Sete, fisioterapeuta osteopata, e criei esse canal para você, conteúdo de altíssima qualidade, gratuito, com um objetivo: melhorar o seu entendimento sobre assuntos pertinentes à sua vida e à sua clínica. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Inicialmente, os mecanismos neurofisiológicos da dor, como a parte neural justificaria o processamento de dor, todo o caminho da dor, ele foi desenhado a princípio por um mecanismo neurofisiológico, que depois de um tempo veio o segundo mecanismo neurofisiológico e agora há pouco tempo a IASP lançou o terceiro mecanismo neurofisiológico da dor. Pois bem, o mecanismo mais comum da dor, que está geralmente presente em quase todas as dores, lembrando que esses 3 mecanismos eles podem coexistir, eles podem existir juntos em um indivíduo com dor. O mecanismo mais comum é o mecanismo nociplástico, que tem a ver com o quê? Com uma alteração do sistema somatosensorial percebida por um nociceptor. Nociceptor é a ponta final do neurônio. Ele tem a capacidade de perceber qualquer alteração nociva do tecido, de qualquer tecido do corpo. Quase todos os tecidos do corpo, com pequenas exceções como o parênquima do fígado e do pulmão, estão espalhados, inervados pelo nociceptor. Então o nociceptor capta uma informação nociva, que a gente chama esse processo de transdução, e informa isso para a medula espinhal. Ocorre um transporte dessa informação. Uma despolarização do sódio e potássio gera um potencial de ação, né? E ocorre uma troca de cargas pelo neurônio, gera um potencial elétrico que vai culminar lá no corno posterior da medula, principalmente nas lâminas 1, 2, 5 e 6, onde vão levar a informação nociceptiva de algum risco percebido por esse receptor periférico. Essa informação vai ser modulada na própria medula espinhal por interneurônios e pelo sistema inibitório descendente, ou modulatório, né? Ele pode também excitar, que é um sistema que fica no tronco encefálico, que emite neurônios em todos os níveis medulares no corno posterior da medula. E ali, aquela informação periférica ela vai ser modulada. Por quê, gente? Porque nem toda informação poderia chegar até o cérebro, porque ia ser uma bagunça, um gasto energético absurdo. Toda vez que chega informação no cérebro, essa informação gera ativação de várias áreas e isso gera um absurdo gasto energético. Para vocês terem uma ideia, 6 milhões de informações por segundo são enviadas para o cérebro. Então tem vários filtros. Um desses filtros ocorre lá no corno posterior da medula, por interneurônios locais e também por um sistema modulatório descendente. Pois bem, essas informações vão ser moduladas e elas ascendem pelos tratos espinotalâmicos e vão passar pelo tálamo, onde elas são filtradas, e depois vão para as áreas cerebrais responsáveis pela percepção, produção da experiência de dor. E aí, esse é o mecanismo principal da dor nociplástica. Então ela tem a ver com o nociceptor, que vai captar qualquer estímulo nocivo nos tecidos somatosensoriais do corpo. O segundo mecanismo neurofisiológico da dor é a dor neuropática. A dor neuropática, houve uma atualização recentemente da IASP, atualizando os conceitos desse mecanismo, e é o que eu vou trazer para vocês. A dor neuropática, ela se caracteriza principalmente por um sofrimento do próprio tecido neural. É alguma alteração que vai implicar direta no sofrimento do tecido neural.
seja ele o nervo periférico ou também o sistema nervoso central, medular ou supramedular, no caso tronco encefálico, ponte mesencéfalo bulbo, diencéfalo, que é tálamo e hipotálamo, e também alterações diretas no córtex. Toda vez que esse tecido neural sofrer algo diretamente nele, isso vai caracterizar o processo de dor neuropática. Os exemplos clássicos que a gente tem muito na clínica, eu vou citar um de membro superior e um de membro inferior, é, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo. É uma das coisas mais comuns que se tem. Cerca de 2 a 7%, isso varia de estudos de epidemiologia, é a incidência de síndrome do túnel do carpo na população em geral. O nervo mediano, ele passa pelo túnel do carpo e ele pode sofrer alguma compressão direta no nervo, assim como também alguns autores colocam a importância para gerar uma dor neuropática, uma dupla compressão, ou seja, no trajeto do nervo mediano, de passagem, inclusive a saída dele da coluna, somado com uma outra compressão em 2 lugares. Isso é chamado de síndrome de double crush. Isso caracteriza uma alteração, nesse caso, da síndrome do túnel do carpo, que geralmente acontece com uma perda de sensibilidade nesses 3 dedos da mão e na metade do 4º dedo, na região palmar e também na região do antebraço, podendo também estar vinculada à dor. Mas geralmente, para ter uma dor neuropática, no caso da síndrome do túnel do carpo, ela tem uma caracterização também pela perda da função neural, que começa por uma perda de fibras finas, de receptores polimodais, levemente mielinizados, uma perda de sensibilidade nociceptiva, que pode ser testado, por exemplo, com um palito de dente, uma perda, às vezes, de sensibilidade térmica comparada ao lado contralateral. E pode também estar vindo associado com uma dor no trajeto, geralmente, ou às vezes que não segue um trajeto muito bem definido, porque antigamente, até o conceito que se tinha antes, a dor neuropática poderia também, sempre deveria, seguir um trajeto muito bem definido. E atualmente, com essa nova atualização, quando você tem uma compressão, uma tensão no trajeto do tecido neural, ele pode alterar o gânglio da raiz dorsal dele, alterando a percepção de dor, podendo mudar aquele trajeto muito bem definido que era aceito anteriormente. Mas geralmente a dor neuropática, ela gera um sofrimento muito grande, é a dor que gera mais sofrimento. Vários pacientes chegam, por exemplo, para mim na clínica e falam: nossa, se pudesse cortar meu braço, agora eu estaria feliz, ou a perna, né? No caso de uma dor neuropática na perna, que a gente vai falar logo em seguida. Então, atenção, a dor neuropática, atualmente, não necessariamente ela tem um trajeto tão bem definido quanto antes. Ela segue um trajeto de um nível medular às vezes, mas não de um nervo simplesmente. E como que eu faço essa diferenciação? Eu posso testar com testes específicos a raiz nervosa, né, o nível medular, ou o nervo especificamente, no trajeto dele, e posso testar através dos miótomos. Geralmente você tem perda de força no processo neuropático, de músculos específicos que são inervados por aquele nervo. E aí eu faço um diagnóstico diferencial entre a raiz nervosa e o nervo propriamente dito. Além disso, a dor neuropática também pode afetar o sistema nervoso central, né? Por exemplo, uma síndrome de compressão medular, que geralmente gera dores nos 2 membros bilateral, é uma dor insuportável, enfim, mas por uma compressão no canal medular. Ou uma compressão, uma lesão que atinge o sistema nervoso central, né, encefálico, das estruturas que estão dentro da cabeça especificamente. Isso caracterizaria esse segundo mecanismo neurofisiológico, que é chamado de dor neuropática. Mais recentemente, o último mecanismo neurofisiológico que a IASP propôs é um mecanismo nociplástico. Como ele é bem recente, há ainda muita controvérsia até em membros da IASP, da própria IASP. Alguns membros colocam ainda em xeque algumas definições desse mecanismo neurofisiológico. Então eu acredito que ele ainda vai evoluir bastante
E eu, particularmente, concordo muito com essa proposição, né, da IASP, com essa intenção de trazer um outro mecanismo neurofisiológico. De que se trata a dor nociplástica? Eu tenho certeza que essa informação vale um like. E também, se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Toda semana, vídeos de altíssimo nível para você. Voltando, mecanismo nociplástico. O que ele traz? Primeiramente, primeiro fator preponderante para ser considerado nociplástico é o indivíduo ter uma dor crônica, que é uma dor que data por mais de 3 meses. Ela não precisa de ser constante. Ela pode vir em crises e ter crises de melhora. Isso a gente vê muito. Pessoas que sentem dor lombar, por exemplo, que passam um tempo, passa um tempo sem dor, depois a dor volta de novo. Então a gente fala que uma das possibilidades é a dor crônica com flare-ups, sem ser constante, na verdade. E pode ter também a dor constante e a intermitente, né? Que é esse caso que eu estou falando. Então, 3 tipos de dores crônicas: a intermitente, a constante e a dor com flare-ups, que pode ser constante com flare-ups ou também intermitente com flare-ups. Maravilha. Então, a dor crônica, ela tem que estar presente no mecanismo nociplástico, que é esse terceiro mecanismo neurofisiológico da dor. Primeiro ponto, para existir a possibilidade dele estar presente na dor do indivíduo, tá? Esse mecanismo está presente junto com os outros, tá? Daqui a pouco eu vou citar exemplos clínicos para vocês disso. E vou trazer a dor ciática junto. Pois bem, o mecanismo nociplástico, um outro fator fundamental para ele ser considerado presente, é a dor ser completamente desproporcional à lesão que o indivíduo tem. Então é aquele indivíduo que sente uma dor às vezes muito grande, aí ele traz uma ressonância magnética e mostra uma leve alteração, ou às vezes nenhuma alteração. E a dor não bate, tem dia que dói aqui, tem dia que a dor migra, vai para outro lugar, enfim. A dor ela não segue um padrão muito específico. Então ela não condiz com uma lesão real, ela não tem uma proporcionalidade, diferente da dor nociceptiva e neuropática. Então, o componente nociplástico, ele coloca isso pra gente, aqueles indivíduos com dores crônicas, onde a dor ela varia muito, ela não tem uma precisão como as outras, tá? E além disso, além desses 3 mecanismos, lembrando que os 3 coexistem, a gente ainda tem uma dor que não pode ser explicada por nenhum mecanismo. Então, a IASP também coloca essa possibilidade. Então, são 4 possibilidades. Então, vamos lá. Agora eu vou elucidar esses conceitos que eu falei para vocês com exemplos práticos. Tem alguns indivíduos, e isso acontece toda semana, gente, no consultório. Veja bem, as pessoas têm dor lombar crônica, por exemplo. Sente dor em temporadas. Tem época que dói, tem época que não dói, enfim. Só que às vezes dá aquela travada com aquela dor ciática específica. A dor ciática não está sempre presente. Vem só nos episódios de travamento. A pessoa, por exemplo, ela sente dor crônica. Tem dia que ela sente dor para baixar, tem dia que ela baixa e nem sente dor. Então ela tem um componente nociplástico, porque a dor ela nem sempre reproduz, ela é crônica. Tem dia que tá, tem dia que não tá. Às vezes no mesmo dia a baixa dói, às vezes no mesmo dia a baixa não dói. Movimentos muito simples às vezes geram a dor. Então o indivíduo tem um componente nociplástico de dor crônica. E aí ele entra numa crise, ele trava, e pinço ciático, e ele sente formigamento no pé, alteração de sensibilidade e dor. Então ele tem um componente também, nesse caso na hora do travamento, um componente neuropático, com alteração de sensibilidade e do trajeto do nervo específico. E além disso, o nervo também pode estar sendo comprimido lá na raiz nervosa dele ou no trajeto dele também. E se ele é comprimido no trajeto, o próprio nervo é inervado por um nervo nervorum, que tem receptor nociceptivo. Então, eu estou colocando para vocês o mesmo indivíduo com os 3 mecanismos neurofisiológicos presentes naquele momento. O mecanismo neuropático, a dor da crise ciática, a dor podendo estar aumentada ainda e agravada por uma compressão no nervo, com uma alteração também do nociceptor, e somado a isso uma dor que tem um componente crônico ali, que tem um componente nociplástico também, que naquele momento da crise não é o componente principal. Como que a gente lida com isso na clínica?
avalia e trata o componente principal. Agora não é hora de eu ficar educando o paciente em dor, que é uma das abordagens que a gente usa para o componente nociplástico. O cara tá morrendo de dor, tá travado. Deita ele, busca uma manobra para relaxar, para diminuir, para centralizar a dor. Então, nesse momento da crise, eu vou preocupar mais com o componente neurofisiológico predominante, o neuropático e o nociceptivo, tentando trabalhar o trajeto do nervo, tentando usar posturas que centralizem a dor do indivíduo, para depois fazer uma educação em dor com ele, propor para ele atividade física regular, mudança de hábito, enfim, hábitos de sono, alimentares, etc. Mas num primeiro momento eu vou tratar o mecanismo neurofisiológico predominante. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like pra gente e te encontro na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.